Boa tarde, pessoal. Eu sou professor estagiário de física, pertentemente, é claro. Eu vou ficar com vocês até onde for permitido. Bom, inicialmente, vou falar aqui para vocês como é que vai ser esse capítulo. Eu vou editar aqui esse capítulo da seguinte maneira. Começarei com histórico, depois vou falar do sistema solar, as leis de Kepler, satélites em órbitas circulares, campo gravitacional e campo de gravidade, energia no campo gravitacional. Essa parte do histórico, ela está na introdução. Como eu disse, leis de Kepler, depois universalidade das leis de Kepler, leis de Newton da atração das massas, satélites e o estudo do campo gravitacional de um maço. É assim que vai ser dividido o capítulo. Está de acordo com o livro de vocês lá. Então, bora lá. Eu vou primeiro falar do histórico. Na questão da parte histórica, eu vou começar lá com o início, como foi que se deu tudo sobre a parte da gravitação, para chegar na gravitação. Mas bem, o que seria a gravitação? A gravitação é uma das 4 interações fundamentais conhecidas. Ela é a mais fraca de todas. Essas 4 interações fundamentais são elas: a eletromagnética, a gravitacional, a interação fraca e a interação forte. Essas 2 interações, a fraca e a forte, elas fazem parte da interação nuclear. Ela tem o nome de fraca, mas ela é fraca em relação à interação forte, não em relação às outras 2, porque a interação nuclear, ela é bastante forte. No caso, o núcleo do Sol, caso vocês tenham curiosidade de pesquisar, acontecem as interações fracas e fortes em questões nucleares. Vamos lá. Na parte histórica, certo? Na parte histórica, eu destaquei 4 pontos. Os mesopotâmios, os egípcios, os chineses e os gregos. Dos mesopotâmios, o que a gente pode falar deles? Eles foram um dos que também estudaram esses 4 e estudaram sobre astronomia. Inicialmente, o estudo deles sobre astronomia era para questões de agricultura, para saber o tempo que ia chover, esse tipo de coisa que na agricultura, se você perguntar para o avô de vocês, vocês podem observar que eles sabem o tempo certo de plantar, né? Eles olham para o calendário, olham para a lua e falam, tal dia dá para plantar isso, tal mês, ou no início do ano, ou no final do ano. Vocês podem observar que eles podem não saber de astronomia como vocês que estão assistindo a aula, ou eu que estudo aula para vocês, sabe dessa maneira, mas em questão de observação, eles também conhecem, na questão prática. Então, os mesopotâmios, eles faziam muito isso, eles olhavam para cima para ver no que poderia ajudar na parte de baixo, assim como os egípcios faziam na agricultura. Eles usavam bastante para a agricultura, para saber quando que o rio Nilo ia subir, quando que a lua estaria mais próxima. Esse tipo de coisa era graças às observações que eles faziam para cima. Os chineses também usavam das mesmas técnicas,
para o cultivo da terra. Já os gregos, eles começaram a ter um olhar diferente. O que foi que aconteceu? Os gregos, eles foram os primeiros a tentar explicar o universo de maneira racional. Como vocês bem sabem, antigamente, alguns fenômenos naturais eles eram mais tidos em questão de deuses. Se ventava era porque o deus do vento queria. Eles tinham esse tipo de pensamento. Eles não pensavam da maneira mais racional, não tentaram explicar de maneira mais racional o universo. Os filósofos gregos foram os primeiros a tentarem isso. Começando ali, Aristóteles foi um dos que, digamos assim, deu um pontapé inicial para esse tipo de coisa. A gente tem os primeiros modelos de mundo, lá pela Grécia Antiga. O Aristóteles, o que foi que ele fez? Ele propôs um modelo que explicaria os movimentos da Lua, do Sol e dos outros planetas até então conhecidos. Vocês podem ver aqui, ó. Júpiter, Saturno, Marte, Vênus e Mercúrio. Eram esses os planetas que eles conheciam numa época. Somente esses 5 planetas. Vocês podem se perguntar, mas e a Terra? A Terra, eles não consideravam a Terra como sendo um planeta. Porque ela permanecia imóvel no centro do universo, segundo Aristóteles. A Lua e os demais planetas, assim como o Sol, é que se moviam em órbitas circulares ao redor da Terra. Essas órbitas circulares era devido ao... Ele deu a ideia de órbita circular porque o círculo, eles tinham o círculo como algo perfeito. Então, aí teve a primeira ideia de geocentrismo, como vocês podem ver, porque a Terra é o centro. Geo, que é terra, e centrismo, que é do centro. Terra no centro do todo, no centro do universo. Só que alguns filósofos matemáticos e astrônomos da época viram que esse modelo do Aristóteles tinha algumas incongruências. Tinha alguns movimentos estranhos, no caso. Que seria o quê? Esse movimento. Em determinado tempo, os planetas eles faziam esse movimento, que é o movimento retrógrado. Vocês podem observar que parece um laço, né, esse movimento. Então, foi aí que surgiram outros modelos. Esse tipo de movimento, o Aristóteles ele não conseguia explicar por que ocorria esse movimento. E nesse mesmo período da Grécia Antiga, alguns outros filósofos eles também propuseram outros fenômenos. Quer dizer, outros fenômenos não, outros movimentos e outros modelos. O Heráclides do Ponto, na verdade, ele propôs que o movimento que a Terra também tinha um movimento de rotação, que é que eu falei, né? No de Aristóteles a Terra ficava imóvel. Já Heráclides do Ponto, ele disse que não, que a Terra tinha também movimento de rotação. Já Aristarco de Samos, que esse apareceu aqui, ele falou o quê? Ele propôs que o Sol é que estaria imóvel no centro do universo e os demais corpos giravam em torno dele.
que no caso a gente pode ver que é o primeiro modelo de heliocentrismo. Esse carinha aqui também, o Aristarco de Samos, foi o que conseguiu calcular o tamanho da Lua. Vocês podem ver isso. Caso vocês tenham interesse de ler isso, tem um livro Física Conceitual. Vocês podem procurar o PDF aí, que talvez tenha na internet. Eu acho que o professor talvez possa disponibilizar para vocês. Pois é, ele calculou o tamanho da Terra. Tamanho da Terra não, o tamanho da Lua. Na época dele. E as observações dele ajudaram a calcular o tamanho da Lua hoje. Se for comparar o tamanho da Lua. Ele usou. A tecnologia que ele usou foi os conhecimentos da época, as observações que ele fazia e matemática e geometria. Foram basicamente isso que ele usou para calcular o raio e o tamanho da Lua. Passado bastante tempo, vamos voltar um pouco, falei sobre isso, certo? Só que falei sobre a ideia do Aristarco, certo? Que era o heliocentrismo, ele dizendo que o Sol, ele propôs o Sol centro e os outros corpos giravam em torno dele. Só que esse modelo dele não foi aceito com facilidade, porque era mais fácil aceitar a Terra como sendo imóvel. Vocês podem, se vocês aqui na Terra, vocês podem perceber, né, que a gente não sente o movimento da Terra. A gente olha para cima, a gente vê o movimento das nuvens, mas a gente não percebe que a Terra está se movendo. A não ser que você gire ou fique gire para ficar tonto, aí você percebe que a Terra não está tão parada. Mas é claro que isso tem uma explicação mais fisiológica. Que você girou. Bora lá, voltando para cá. Aí passado bastante tempo, isso aqui foi em século II a.C., ou foi depois de Cristo? Isso aqui foi séculos bem atrás. O Ptolomeu, que fez algumas alterações no modelo de Aristóteles e disse que cada planeta teria um órbita circular, que no caso seria o epiciclo, e eles girariam em torno de um ponto, que é como mostra a figura do lado esquerdo, como vocês podem ver. Mercúrio, Vênus, Marte, Saturno e Júpiter eram os planetas conhecidos até então. Do lado direito vocês podem ver o movimento que eles faziam. Giravam em torno de si, em torno de um ponto, e faziam um movimento circular em torno da Terra. Enquanto giravam em torno de um ponto, eles giravam em círculo em torno da Terra. Teve Copérnico, na mesma época, surgindo com o modelo do Aristarco. No caso, o modelo de Copérnico, a Terra, a Lua e os demais planetas até então conhecidos, eles giravam em torno do Sol, né, no movimento circular, como vocês podem ver, tanto na figura do lado esquerdo como do lado direito. Vocês podem ver a Terra girando, movimento circular em torno do Sol, assim como Marte girando em movimento circular em torno da Lua. Vocês podem ver esse movimento lá da linha azul, que é um movimento meio retrógrado. Assim como no modelo do Ptolomeu tem, o modelo de Copérnico também tem. Eles tinham alguma coisa em comum. Já no final do século XVI, o Tycho Brahe, que foi mestre lá do Kepler, ele voltou com o geocentrismo.
Só que o modelo dele era diferente do modelo de Ptolomeu. Vocês podem ver aqui o modelo de Ptolomeu. Os planetas giravam em torno de um ponto. Já no modelo de Tycho Brahe, os planetas eles eram carregados pelo Sol. E o Sol girava em torno da Terra. E a Terra era o centro. Como mostra essas duas figurazinhas aqui. Ó. Aqui vocês podem ver que o R é a Terra. A Lua fazia esse movimento aqui circular em torno da Terra. O Sol fazia o movimento circular em torno da Terra. E os outros planetas faziam o movimento circular em torno do Sol, enquanto o Sol carregava eles em movimento circular em torno da Terra. Vocês podem ver nessas duas imagens. Aqui é o modelo dele. Era isso aqui. Esse aqui é ele, picando tudo. Já o aluno dele e assistente, que ele era mestre do Kepler, chegou e disse que não. O Sol era o centro e os outros planetas e os outros corpos giravam em torno do Sol. Só que ele fez isso através de alguns estudos e das observações do mestre dele, que no caso, as observações do Tycho Brahe. Porque nessa época também, como estava tendo essa discussão dos modelos, os astrônomos passaram a fazer observações mais precisas. Que a ciência é isso, sempre tem mudança. Pode demorar, mas vai ter mudança. É finita, no caso. Infinito. Voltando para cá, Kepler, né, o modelo dele. Como vocês podem ver aí. O modelo dele. O Sol, o centro, e os outros planetas giravam em torno do Sol. Só que, diferente dos modelos anteriores, que eram movimentos circulares, o modelo de Kepler, o movimento era elíptico. Vocês podem ver aí. Temos 9 planetas. Esse planeta mais distante, com essa órbita tracejada de azul, azul escuro, se eu não me engano, ele era para ser o Plutão. Só que Plutão caiu fora. Aqui, do sistema solar. Como eu disse, né, o Kepler pegou as anotações do mestre dele, fez algumas observações, e após muito estudo e muito trabalho, ele conseguiu também enunciar 3 leis, que a gente vai discutir no tópico 2 mais na frente, que são as leis do movimento, as leis dos movimentos dos planetas, que são as leis de Kepler, as 3 leis. Ele fez essas deduções sem antes fazer a parte matemática. Aqui, ó. Saindo dos modelos, a gente entra aqui no sistema solar. O que a gente pode falar do sistema solar? Olha só como eu havia dito para vocês. Aqui na época, Plutão ainda era considerado um planeta participante dessa elipse aqui do sistema solar. Isso aqui antes de 2006. Só que em 2006 ele foi chutado, digamos assim, da mesa dos adultos, digamos assim. E o sistema solar atual, ele é mais ou menos isso aqui, ó. Essa imagem é meramente ilustrativa. Vocês podem ver que Plutão não está mais aqui na mesa dos adultos, como eu havia dito. E por que Plutão caiu fora? Vocês podem ver aqui, ó, uma imagem mais detalhadinha do sistema solar. Os planetas com seus satélites
Aqui a Terra com a Lua, Marte com seus 2 satélites, Júpiter com seus outros satélites, Saturno, Netuno e Urano. Vocês podem ver esses pontinhos aqui amarelos. Eles também são planetas, entretanto, eles são o motivo do Plutão ter caído fora. Aqui uma tabela com algumas informações dos planetas, desde a inclinação da órbita até os satélites conhecidos deles. Aqui o nome dos planetas. Essa tabela é antes de 2006, que o Plutão ainda estava na mesa dos adultos, digamos assim. Período de translação a ano de a dia. Observando aqui, ó, de Mercúrio, ele tem 88 dias. No caso, um ano lá demora 88 dias. Já em Vênus, 224,7 dias. Ou seja, a gente ficaria mais velho que, em questão de contar a idade, em Mercúrio a gente ficaria mais velho rapidinho. Rapidinho faríamos aniversário. O que demoraria mais era em Marte. Em Júpiter também demoraria bastante. Em Júpiter e principalmente em Netuno. E em Plutão. O tempo que o Plutão demora para girar em torno do Sol, o da Terra é 365 dias. Já Plutão demora 247 anos. Tempo demais. Passando aqui a tabela, a gente vê a velocidade orbital em quilômetros por segundo, o diâmetro equatorial, a massa em relação à Terra e os satélites conhecidos. Júpiter e Saturno são os que têm mais satélites. Os satélites, no caso que ele está falando, é como a Lua. Por exemplo, a Terra tem só uma Lua, que é um satélite natural dela. Marte tem 2 e os outros tem 16, 18, 15, 8 e 1, que é o Plutão, no caso. Então, o Plutão, ele saiu depois de 2006 por causa do aparecimento daqueles esses pontinhos aqui que eu tô dizendo para vocês. E nessa época eles também definiram que o corpo celeste seria considerado um planeta se eles atendessem essas três características. No caso, esses 3 critérios. Ele teria que ter uma órbita em torno do Sol, ao redor do Sol, teria que possuir massa suficiente para que para sua autogravidade, fizesse ele uma forma quase redonda. Quanto maior a gravidade do planeta, mais redondo ele é. Então, e a vizinhança limpa em torno de sua órbita. Vocês podem ver que a vizinhança da Terra, né, em torno da órbita, é limpa, assim como os outros planetas do Sistema Solar. No caso, Plutão, ele atendia somente a 2 critérios. Como ele não atendia ao terceiro critério, aí ele deixou de ser um planeta normal e passou a ser um planeta anão. Aqui a figura mostra os planetas anões. Aqui Plutão, a forma verdadeira dele. Essa não é uma imagem ilustrativa, isso aqui é de um satélite. Na verdade, um telescópio. E os outros planetas anões, eu vou falar aqui de 4. Vou mostrar para vocês 4. Tem Ceres, que ele teve esse nome por causa da deusa romana da colheita, que também era a deusa Deméter, na mitologia grega. Aqui ela.
Vou ensinar séries aqui, o planeta. Parece a Lua. E tem Haumea. Ele recebeu esse nome, é um nome havaiano por causa dessa deusa da fertilidade. E aqui uma imagem ilustrativa de como seria esse planeta. Ah, não. Ele tem essa forma oval devido ao movimento dele. O Makemake, isso aqui é uma imagem meramente ilustrativa. E o último que eu vou falar é do Eris. Ele recebeu esse nome por causa da deusa grega da discórdia. Aqui a representação da deusa grega e aqui a representação do planeta. Então, pessoal, é isso. Caso vocês não tenham entendido, eu acho que o professor... Vocês podem entrar em contato depois. Aí eu posso explicar na próxima aula mais sobre isso. E vamos finalizar.